Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 16 de abril. Vamos aí estudar a palavra de Deus. Hoje está a lição me falando protegidos pela palavra. Bom, a lição pede para a gente ler alguns textos. João 17, 15 a 17, Atos 20, 32. O que nos protege contra os enganos de Satanás. Então vamos ver esse primeiro texto aí, João 17, 15 a 17. Bom, esse capítulo ele vem falando da oração sacerdotal de Jesus, e no verso 15 do capítulo 17 vem assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vemos aqui a verdade da palavra de Deus edifica e santifica, e ela nos protege dos enganos de Satanás. Então nós precisamos o quê? Meditar na palavra de Deus, estudá-la, né? Para que nós possamos ficar mais fortalecidos com a verdade de Cristo, né? Porque, como diz ali, a palavra santifica a cada um de nós na verdade, mas para que ela possa santificar a cada um de nós na verdade, nós precisamos o quê? Estudá-la. Nós precisamos nos debruçar dela e meditar dia e noite na palavra de Deus, para que ela possa nos edificar e para que ela possa nos santificar e para que ela possa nos proteger aí dos enganos de Satanás. Então a palavra de Deus tem essa função. A Bíblia é revelada infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. E aí fala, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a partir do momento que nós meditamos na palavra de Deus, né, ela vai nos ensinar, ela vai nos trazer repreensão e ela vai nos corrigir para a nossa educação na justiça, para que a gente ande na justiça, não é isso? Então, como Deus mesmo fala em sua palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. Não só algumas partes, né, ou algumas partes mais do que outras, não. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Toda a Bíblia deve ser aceita como palavra de Deus. Caso contrário, a porta estará escancarada para o engano, para os enganos de Satanás. A Bíblia revela o amor de Deus à luz do grande conflito em que vivemos entre o bem e o mal. Expõe as ilusões satânicas e revela aí os seus enganos. O diabo odeia a palavra de Deus e tem feito todo o possível ao longo dos séculos para destruir a sua influência. Afinal, o que saberíamos sobre o plano de salvação sem ler a palavra de Deus, sem estar conectado com a palavra de Deus? Quanto entenderíamos sobre o nascimento e a vida e os ensinos do mistério de Jesus, se não nos debruçarmos na palavra de Deus? Sem as Escrituras, como entenderíamos a profundidade do sacrifício que Cristo fez por mim e por você? A glória da sua ressurreição, o poder da sua intercessão e majestade e o seu retorno, a sua volta. Não conseguiríamos entender isso. Por isso que a palavra de Deus é importante nisso. Essas verdades cruciais são reveladas, ensinadas, enfatizadas na palavra de Deus. Somente ela deve ser o padrão supremo e definitivo para a compreensão da verdade. Você quer saber da verdade? Se debruce na palavra de Deus e medite dia e noite na palavra de Deus. Não é isso? É uma luta. Devemos lutar diariamente para que possamos conseguir, né, estudar e meditar na palavra de Deus. Não é isso? Devemos lutar contra toda tentativa de minar sua autoridade e a sua inspiração, inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil. Tragicamente, por meio dos avanços dos pensamentos modernos, teológicos e cristãos, se concentram tanto no lado humano das Escrituras
que a Bíblia se torna a palavra do homem em vez da palavra de Deus. Alguns argumentam, inclusive, que a Bíblia são escritos de reis, de pastores, de pescadores, de sacerdotes, poetas e outros que compartilham as suas concepções acerca de Deus e a natureza e da realidade da melhor forma em sua época e lugar as compreendiam. Na verdade, nós sabemos que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Homens, foram escolhidos, sejam eles reis, sejam eles pastores, sejam eles pescadores, sejam eles sacerdotes, poetas, mas eles foram inspirados por Deus para que eles pudessem escrever a palavra de Deus. Eles foram inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus, não é isso? Imagine se fosse se fosse dessa forma aí, essa verdade, porque ainda nos importaríamos com o que essas pessoas pensam ou porque suas crenças seriam a nossa esperança de eternidade. Nós acreditamos, nós temos esperança, porque realmente a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus. O Espírito Santo inspirou homens para que pudessem escrever. E por isso acreditamos fielmente que a palavra de Deus contém a verdade. Não é isso? Ao lermos alguns salmos, e aí eu peço para que vocês também meditem, Salmo 119, versos 105, 116, 130, 133 e 160. Que revelações o salmista nos deu aí a respeito do significado da palavra de Deus no plano de salvação. Bom, se você for lá no Salmo 119, é um salmo bastante conhecido, mas muito grande também. Depois vocês podem meditar com calma nesses versos aí. Se você for lá no Salmo 119, no versículo 105 da palavra de Deus, ela fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então aqui a palavra de Deus, ela é luz. A luz, ela guia você aonde? Para o caminho certo. Então o significado aí, nesse caso aí, nesse salmo aí, é que a palavra de Deus é luz para nós. Também fala de amparo. Se você for continuar lendo os outros versos, ela fala de amparo, ela fala de entendimento, ela fala de firmeza, força, e ela fala da verdade, e essa verdade é eterna. Podem passar 1 ano, 2 anos, ou milhares de anos, como já passou desde que a palavra de Deus foi escrita, mas ela continua sendo a verdade e continua sendo eterna. Existe realmente um plano de salvação para cada um de nós, é isso? A palavra de Deus revela esse plano de salvação. E nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus, meditando dia e noite nessa palavra de Deus, para que possamos nos santificar nela, nos edificar nela, porque ela vai nos proteger aí dos enganos de Satanás, como nós vimos, e nós vamos ficar mais esclarecidos para que os enganos de Satanás não venham a nos enganar. É isso que você coloque uma meta na sua vida, diária, de ler e meditar na palavra de Deus, para que você fique mais fortalecido para os enganos de Satanás, e também que você individualmente possa interceder por pessoas que porventura não estejam fazendo isso, para que o Espírito Santo também toque no coração delas e elas tenham a vontade e o desejo também de fazer isso. Porque, como nós vimos aqui, a palavra ela traz luz, traz amparo, traz entendimento, traz força, firmeza, contém a verdade, e essa verdade é eterna. Que Deus te abençoe, te dê aí uma terça-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.